Muito boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus e a bênção dos mentores da casa estejam com todos vocês. Essa casa, ela é uma escola, ela é um hospital, ela é um centro de terapia para encarnados e para desencarnados. Porque o sofrimento nos aprisiona. A falta de esclarecimento nos aprisiona. A dúvida nos aprisiona, a mágoa nos aprisiona, o rancor nos aprisiona. O ser humano, desde que inicia que o mundo é mundo, se pergunta: por que eu sofro? Se eu tento fazer as coisas corretas, por que a minha vida não dá certo? Porque na Terra, você pode ser uma pessoa correta, ter uma conduta correta, que ainda assim você vai passar por uma série de provações e de sofrimentos. Faz parte da experiência terrestre. A Terra é um planeta escola, é um planeta de provas e expiações. Assim os espíritos nos ensinaram. E não só nós, como os espíritos, todos nós juntos nessas dimensões que se encontram, nós passamos por diversas experiências e essas experiências é que são as oportunidades de crescimento espiritual. Mas na Terra nós estamos num momento muito complicado. Porque ao longo dos séculos, por tantos excessos que as religiões fizeram, surgiu uma reação antirreligiosa em vários lugares do mundo e o homem foi se afastando das religiões. E o objetivo das religiões do bem é ensinar aos homens as leis espirituais. E cada religião tem uma percepção diferente, um entendimento diferente. Mas a maioria das religiões diz que a vida continua, que existe um ser superior, que existe consequências sobre o que nós fazemos, que a vida não acaba aqui, que tem uma continuidade. E a maioria delas diz que se você for bom, você vai ter um bom lugar. Se você for mal, você vai ter um mau lugar. Cada uma com a sua. Mas, pelos excessos que acontecem, e ainda acontece, o homem se afastou das religiões. E essa perda da religiosidade fez o homem perder o rumo. Por isso que hoje a gente vê as pessoas se desesperarem tanto. Tantas crises de ansiedade, de pânico, de depressão, rompimento dos laços, enfraquecimento da família. As pessoas fugindo do sofrimento, buscando soluções materiais, querendo esquecer através de prazeres ou alegrias passageiras, como a bebida, a droga, o sexo, os jogos. Porque naquele momento ali que a pessoa está embriagada, está drogada, está fazendo aquela festa, está fazendo compras, ela esquece do sofrimento, mas depois volta. Porque nada que é material vai tirar um sofrimento que é espiritual. Mas existem vários tipos de sofrimento. Dor é uma coisa, sofrimento é outra coisa. Então, para a gente entender, uma mulher que está na maternidade, que esperou uma criança, em trabalho de parto, ela está em dor ou em sofrimento? Ela está triste? Não. Ela está sentindo dores, mas ela sabe que aquelas dores vai trazer uma coisa boa para ela depois, que é um filhinho, né? Quando a gente tem essa percepção da vida, todas as nossas dores diminuem. Porque a gente sabe que tudo que a gente está atravessando aqui tem um motivo. Deus não castiga, Deus não persegue, Deus não se vinga. Porque parece que, né, para quem não tem entendimento, parece que Deus é malvado, né? Porque a pessoa que eu menos gosto é aquela que vai nascer como minha mãe, meu irmão, meu filho, meu marido, nasce coladinho em mim. Ué, por que Deus fez isso? Só para me castigar. Botou o ruim perto de mim. Porque eu vou adiantar um pouquinho. Porque no mundo espiritual existe uma lei
que alguns confundem um pouco, chamam a lei de atração. Porque quando você diz assim, eu odeio você, eu quero que você morra, sentindo aquilo de verdade, para a lei espiritual, você está dizendo assim, eu quero ficar perto de você. Eu quero muito estar perto de você. E aí o que a lei faz? Faz vocês nascerem juntos. Então, se tem uma pessoa que você não gosta, que te magoa, perdoa. Porque o perdão, ele vai libertar você. Não vai libertar a pessoa. Ah, mas eu não vou perdoar. Está pensando que é assim? Faz comigo, apronta. E eu besta, desculpo, e fica por isso mesmo. Como se o seu perdão tirasse o peso da coisa errada que a pessoa fez. Não tira, não. Ninguém deve nada a ninguém. Se a minha esposa faz mal para mim, ela não me deve. Ela deve à lei. Ela saiu do caminho da lei de Deus, que os Espíritos dizem na pergunta, deixa eu ver a pergunta exata para não falar, 614, que diz assim, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. O ser humano se torna infeliz quando dela se afasta. Então, a causa da nossa infelicidade é a gente se afastar do caminho de Deus. Mas o caminho de Deus não é uma estradinha que vai para a porta do céu, não. O caminho de Deus é o caminho do aperfeiçoamento espiritual, da mudança vibracional, da nossa evolução, da nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar as coisas. Esse é o caminho. Quando eu saio desse caminho, eu tenho total liberdade de escolher o meu caminho. É igual quando você coloca no GPS do carro, né? Você fala, eu quero ir daqui no supermercado. Aí ele escolhe o quê? O melhor caminho, o mais rápido, que tem menos trânsito, não é assim? E te fala, ó, se você for por aqui, demora 15 minutos. Mas você fala assim, mas eu quero passar por ali. Aí você dá uma volta, passa numa estrada esburacada, fura o pneu do seu carro, passa por um monte de sofrimentos que não precisava porque você escolheu esse caminho. Foi o Waze que te castigou, que furou o pneu do seu carro? Não. Foi consequência da sua escolha. Então, nós sofremos pelas nossas opções. E, se eu entro no caminho certo, se eu entendo as leis de Deus, se eu começo a trabalhar em mim mesmo, este sofrimento diminui. Mas não se iluda, porque o sofrimento não acaba. Não é porque eu sou espírita que eu venho aqui todo dia, que eu tomo um passe de meia hora, tomo banho de água fluidificada, doei todos os meus bens para qualquer coisa, que eu vou deixar de sofrer. Não. Aquela ideia de família margarina, né? Família perfeita, no café da manhã, todo mundo... Oh! Você chega em casa, seu filho já tomou banho, papai... Sua esposa está cozinhando, lavando aquela pilha de coisa no tanque, cantando vinha de luz. Não existe isso. Tá? A gente vai lidar com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, porque nós somos imperfeitos. Por isso que nós estamos aqui. A vibração nossa nos fez nascer nesse planeta, porque é esse planeta que nós pertencemos. Por isso nós nascemos aqui. Quando nós mudarmos a nossa vibração, nós vamos para lugares com vibrações semelhantes. Por isso que às vezes as pessoas ficam assim preocupadas com quem já faleceu, querendo saber se o familiar está bem, vem no centro às vezes tentando uma comunicação, às vezes pelo sofrimento cai até na mão de algum médium enganoso, né, que faz umas cartas psicografadas falsas, cartomante, e aí por aí vai, pelo desespero de querer saber como é que seu ente querido está. Mas é fácil saber como é que seu ente querido está. Como é que ele era quando era vivo? Como é que seu pai era como pai, de 0 a 10? Ah, meu pai de 0 a 10 era nota 7. Como marido, talvez você não saiba.
mas tem uma nota. O marido, o papai era nota 5. Como amigo, era nota 8. Como filho, nota 8. Tirando uma média, como é que era seu pai? Papai era nota 7. Aonde seu pai está? Num lugar nota 7. Ele vai ficar lá para sempre? Não. Ele vai ficar lá até ele modificar, porque a gente não diminui a nota, a gente só estabiliza e vai crescendo, e aí ele vai ter acesso a planos maiores à medida que ele for evoluindo. Então, por que nós sofremos? Nós sofremos basicamente por 3 motivos. Provas que nós escolhemos em vidas anteriores. Nós não tivemos uma vida só. Nós espíritos acreditamos que a gente reencarna desde seres muito primitivos e vamos evoluindo a cada vida, né? Passando por uma série de experiências boas e ruins, fazendo coisas boas, prejudicando pessoas, errando, e chegamos aonde nós chegamos agora. Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente dá uma revisada naquilo que é mais urgente, que a gente tem condição de resolver, porque tem coisas que a gente fez que a gente não tem condição de resolver na próxima vida. Mas algumas coisas a gente tem. Então você pede, às vezes, para passar por algumas situações porque você acha que você está pronto. Não, eu acho que eu estou pronto para passar por isso. Na última vida eu não consegui passar, mas nessa eu acho que eu consigo. E aí vem aquela dificuldade, vem aquele sofrimento, porque você pediu para passar por ela. Ah, mas eu esqueci. Sim, porque se você soubesse, você não ia fazer de livre e espontânea vontade. Não ia ser natural. Se você soubesse que tinha que conviver com uma pessoa difícil, apesar de tudo, você já nasce sabendo isso. Aí a pessoa vem, apronta com você, você fala assim, opa, eu vou engolir, né? Eu já sei, tudo que essa pessoa fizer para mim eu vou aguentar. Não vou botar para fora de casa, não vou separar, não vou bater, não vou xingar, porque eu quero vencer essa prova. Você não venceu, porque não foi de coração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vibração. Por isso é que a gente esquece. E a gente esquece também para não lembrar das coisas ruins que nós fizemos na vida anterior, que senão às vezes a gente não suportaria, de saber quem nós fomos e o que nós fizemos. Talvez a gente enlouquecesse só das lembranças. Porque muitos de nós não foi um anjo de candura na vida anterior. Para que a gente possa conviver com a pessoa que a gente prejudicou e conviver com a pessoa que prejudicou a gente. Porque se a gente lembrasse totalmente, talvez a gente quisesse se vingar agora. Porque muita gente, quando está furiosa, fala assim, não quero nem saber, eu quero me vingar. Ah, mas isso vai trazer consequências para você. Não interessa, eu quero me vingar. Eu perco a minha vida, mas ele vai perder também. Não acontece? Então, a gente aprender a lidar com o animal, com o selvagem, com os nossos instintos, é muito difícil e é trabalhoso. E é doloroso. Porque a gente tem que abrir mão de uma série de coisas. A própria mensagem falou ali que não tem como ser pai e mãe sem e gozar a vida. Não foi? Não tem como você ficar viajando para a Europa, deixar os seus filhos para trás, comprando tudo, passeando, indo no show, e deixar os seus filhos abandonados e achar que vai dar tudo certo. Você fazendo tudo, você ficando perto, ainda assim às vezes não dá certo. Porque cada um tem a liberdade de escolher o seu caminho. Ninguém consegue iluminar o outro. Eu posso entregar para você um fósforo, uma coisinha na palestra. Mas o que você vai fazer com esse fósforo depende de você. Você joga fora, você esquece quando sai dali, você acende outro fósforo, vai acendendo um fósforo no outro com aquela luzinha, até um dia que você consegue acender uma vela e sua luzinha vai crescendo, porque você escolheu seguir esse caminho. Cada um escolhe o seu caminho. O que você pode ser? Exemplo. Você pode ser uma influência positiva, como falou também a mensagem dos pais, né? Mostrar o caminho correto, seus mentores, apontar, comentar, falar, tá vendo? Deu isso na televisão, olha lá. Aquilo ali, todo mundo está elogiando, mas aquilo ali não está certo. Não é porque todo mundo faz que está certo. Não é porque todo mundo não faz que está errado.
Por isso que quando foi perguntado, interessante isso, né? Quando foram perguntados aos espíritos aonde estavam escritas as leis de Deus, eles não falaram assim, na Bíblia, no Torá, no livro dos Espíritos, não foi. As leis de Deus estão escritas na consciência do homem. Cada um de nós, dentro de si, trancadinho, tem a noção do que é certo e do que é errado. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai destrancando esse baúzinho e tendo acesso e percepções. Então, o nosso crescimento espiritual depende de esforço. Joana de Ângeles disse, a felicidade é uma conquista. Ela não falou, a felicidade é um presente, a felicidade é grátis. Não, ela disse, a felicidade é uma conquista. Para você conquistar uma coisa, você tem que se esforçar. Não é assim? E o que é felicidade para a maioria das pessoas? É alegria, é prazer. Não é a felicidade verdadeira, aquela felicidade que dura. Se você for perguntar a um bêbado qual é a felicidade, ele vai dizer que é uma latona de pitu. Você dá para ele, ele vai ficar feliz até acabar a latona de pitu. Aí, e agora? Acabou a felicidade, eu quero outro. Para ele, aquilo é felicidade. E o que os Espíritos nos dizem do que é felicidade? Até isso eles ensinam para a gente. A posse do necessário. Não é luxo, é você ter o necessário. Porque é muito difícil você ser filósofo com a barriga vazia, né? A barriga está roncando, você vai filosofar? Não, você vai tentar de procurar um pão, né? Ou alguma coisa para resolver. Falamos então, provas escolhidas antes. Consequências das nossas escolhas nessa encarnação. Então, os sofrimentos que vêm, que não tem nada a ver com vida passada, nem com coisa que a gente escolheu. São os caminhos que nós escolhemos nessa vida, as nossas opções que trouxeram esse sofrimento que não era para acontecer. Nós escolhemos esse sofrimento. Então, a partir do momento que eu entro em determinada rota de colisão com alguma coisa ou com alguém, eu estou sujeito a passar por esse sofrimento. Se eu não tivesse entrado, talvez não tivesse acontecido. Não estava programado. É igual você passa numa rua, tem um leão deitado lá. Aí você fala, o leão é um animal, é um ser inferior, vou jogar uma pedra nele. O leão estava dormindo. Você vai lá, joga uma pedra, o leão vem, te ataca, te mata. Não estava programado. Você procurou. Você recebeu um sofrimento, uma mutilação que não era necessária. Por uma escolha que você fez, impensada. Efeitos de vidas passadas. Então a gente sofre também, sem escolher, por consequências de vidas passadas. Porque nós temos uma forma espiritual, que é o nosso perispírito, que molda esse corpo antes do nosso nascimento e moldará os futuros corpos. E tudo que eu faço de bom e de mal interfere nesse corpo espiritual, porque ele liga esse corpo célula a célula. Então, quando eu fui nascer, com certeza, se eu tive essa opção de escolher, eu não devo ter tido, porque muita gente não tem, tá? A gente vem, você não tem planejamento assim, seu. Você vem com aquilo que é adequado à sua energia. Mas se eu tivesse a opção de escolher, eu não escolheria esse corpo nem essa aparência. Eu queria ser um modelo top. Mas com certeza meus créditos lá em cima estão mais baixos para isso. Ó, você vai descer com esse aqui, é esse que dá. Essa é a família melhor para você, esse é o corpo que vai melhor para você. Se você nascer com esse corpo, você pode se complicar. Então vamos tirar esse corpo aqui, vamos colocar esse para te ancorar bem no chão mesmo, para você não sair voando de balão por aí. E aí você chega e a vida não é o que você queria. Você não tem a família que você queria, você não tem o dinheiro que você queria, você não tem a aparência que você queria. As coisas que você faz não dão certo igual você queria. A sua noção de sucesso, de felicidade, não é o que você queria. Muito poucas pessoas têm um pensamento espiritual. A maioria das pessoas
desculpe, é uma forma grosseira de falar, mas vive como animal. Comer, beber, dormir, fazer sexo, juntar coisas, tá ótimo. É só isso que eu quero. Não se preocupa com mais nada. Então, na minha cidade, o conceito de felicidade da minha família era casar, ter filhos, ter uma casa, ter um carro, ter uma casa na praia, para ir lá na praia, poder viajar de vez em quando, fazer um churrasquinho, usar uma roupinha boa. Era isso. Essa era a perfeição da vida e essa é a felicidade. Eu não tenho a casa na praia. Mas eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho os meus filhos, tenho a minha casa, tenho a minha família. E a minha vida não é perfeita. Eu tenho problemas. E aí? Por que essa receita infalível de felicidade não funciona? Não funciona para ninguém. Quantos milionários se suicidam? Tem tudo que o dinheiro pode comprar. Porque a felicidade não se compra, é até o nome do filme antigo, né? Famoso, né? A felicidade é uma conquista. E o que a pessoa acha que é felicidade, não é. Então, antes da gente pensar por que eu estou sofrendo, nós temos que pensar para que eu estou sofrendo. Todo sofrimento é um ensinamento. Eu vi uma coisa numa série que eu achei muito interessante. A pessoa estava refletindo sobre os sofrimentos, tinha passado por um problema muito grande lá. E aí falou assim, se eu pudesse esquecer isso, não queria nunca ter passado por isso, se eu pudesse apagar isso da minha memória, eu apagaria. Aí a outra pessoa disse assim, olha, eu acho que não é uma boa ideia. Aí pensem numa coisa muito difícil que vocês passaram na vida de vocês. Uma dor muito grande. Um problema muito grave. Acho que todo mundo já deve ter tido alguma coisa assim. Eu tive um monte, é difícil saber qual era o mais grave. Se você pudesse apagar isso da sua memória, para não ter lembrança nenhuma disso, seria bom? Por que não seria bom? Porque foi essa dor, foi esse sofrimento que te fez ser quem você é agora. Que te fez desenvolver as ferramentas que você tem agora. Você não seria essa pessoa que está buscando um caminho se tivesse tido uma vida de margarina. Se tivesse tido a vida de margarina, você seria uma pessoa fútil, preocupada qual era a marca da sua bolsa, qual botox você ia aplicar hoje, se você ia ficar com cara assim, com cara assada, não é? Benditos sejam os problemas que nos trouxeram a este caminho. O autoconhecimento é a chave disso. Porque se eu não procurar me conhecer, se eu não reconhecer que eu não sou perfeito, que eu tenho defeitos, que eu tenho problema, que eu tenho um lado sombra, que eu tenho maus pensamentos, que eu me enfureço, que eu erro, eu não vou consertar. Para quê? O problema são os outros. E muita gente faz isso. É infeliz. Eu sou infeliz por causa da minha mãe, por causa do meu pai, porque a vida é assim, porque o mundo está todo errado, ninguém me dá chance, ninguém me dá oportunidade, porque fulano fez isso. Ele nunca é o problema. Se ele nunca é o problema, como é que ele vai mudar? Como é que ele vai buscar um caminho, se o problema são sempre os outros? Então, o primeiro passo é a gente se conhecer e fazer as pazes conosco. Então, quando a gente falou em perdão, não é só perdoar os outros, é perdoar nós mesmos. Eu errei. Podia ter feito mais, não fiz. Podia ter feito melhor, não fiz. Naquele momento não foi a melhor escolha. Que pena. E o que eu vou fazer com isso agora? Como eu vou trabalhar em mim para que isso se modifique? Eu falei que um dos caminhos para ser feliz era possuir o necessário. Segunda coisa, para a gente ser feliz, ainda aqui na Terra. Aquela felicidade que não é o prazer,
material. Consciência tranquila. Porque a culpa tira a nossa felicidade. A culpa é um peso. Quantas pessoas você já viu que falou assim, poxa, na hora que eu resolvi aquilo, parece que saiu 100 quilos de cima de mim, né? Porque a gente carregar a mágoa, o ódio, a inveja, o rancor, a dor da ingratidão, é um peso muito grande. Então, quando você perdoa, você se desvincula, você desliga daquela pessoa. E aquela pessoa vai ter que trabalhar aquele problema com outra pessoa. Ele não foge da lei. Ele vai ter que resolver aquilo, dele ser selvagem, dele ser egoísta, dele ser isso, ser aquilo, com outra pessoa que vai estar vinculada a ele. Porque você perdoou, você desconectou dessa pessoa para continuar a sua jornada espiritual. Mas sempre fazendo o seu melhor. E a consciência tranquila não é você ser perfeito. É essa noite eu fiz o melhor que eu podia. Eu deito na minha cama, eu reflito como foi meu dia, eu rezo, eu peço pelas pessoas que eu me importo, peço pelo mundo. E às vezes eu uso isso, não sei se seria bom para vocês, mas comigo funciona. Às vezes quando eu estou muito mal, eu deito na cama e peço ao meu anjo da guarda, meu guia espiritual, que me abrace. Fala assim, eu estou tão mal, me abraça. E fico ali. Até a pouquinho eu melhoro. Sem conversa, sem oração, sem Pai Nosso, sem nada. Só para saber que eu não estou sozinho, que amanhã é outro dia e que eu vou recomeçar. Mas naquele momento a bateria está fraca. Então às vezes a gente precisa desse tempo. E a última coisa, confiar plenamente na lei de Deus. Eu estou no lugar certo, no momento certo, no tempo certo. A cegonha não errou o endereço. É isso que eu tenho que passar. É essa situação que eu tenho que viver. Então eu preciso encontrar forças e encontrar um jeito de atravessar esse caminho com o maior aprendizado possível. Quando você sabe disso, isso te conforta. Você não se sente castigado, você não se sente abandonado por Deus, porque muita gente se revolta, né? Principalmente no luto. Um dos maiores sofrimentos que a pessoa pode ter é quando a gente perde alguém querido. E tem vários tipos de luto. Tem lutos até que são proibidos. Exemplo de luto proibido. Uma mulher de 18 anos, engravida, e aí com 15 dias aborta espontaneamente o bebê. A primeira coisa que alguém faz é assim, ah, menina, você é muito nova, você vai ter muito filho pela frente, lá esquece isso. A concepção, a gravidez começa quando ela sabe que está grávida. Se ela queria esse bebê, ela já está vivenciando a oportunidade de ser mãe. Para ela, essa perda é muito importante. Um outro luto é a mulher que faz o aborto espontâneo, porque ela quis fazer o aborto, que ela provoca o aborto, por diversos motivos. Porque não tinha condições, porque os pais pressionaram, por diversos. A psicologia diz que no momento que ela decide abortar, ela tem um alívio muito grande. Que ela decidiu. Mas depois que acontece, vem uma culpa muito grande. Que ela não esquece nunca. Então ela sempre fala, eu tive tantos filhos, tantos abortos. Aquilo fica marcado. E isso também tem que ser trabalhado. Porque não só é um luto de ter perdido o filho, como é uma culpa e um sofrimento que vai afetar ela a vida toda. Que tem conserto, tá, gente? Não é o objetivo dessa palestra, mas isso tudo tem conserto. Nada disso é definitivo. Outro luto, a perda de um idoso. Você chega e fala, perdi a minha avó. A primeira pergunta que o povo faz qual é? Que idade ela tinha? Aí você fala, 98. Ah, descansou. Que bom.
Mas você amava sua avó. Ela era uma pessoa importante na sua vida. Você está sentindo dor. Então você tem esse direito. O luto do espírita, né? Você não pode chorar, porque você é espírita, tem que dar exemplo. Que é isso? Você sabe que a vida continua, você sabe que ela vai reencarnar, sabe que ela está do lado de lá, que você vai visitar no sonho. Mas naquele momento, temporariamente, você está sem aquela pessoa importante para você. Então você tem todo o direito de sofrer, você tem todo o direito de chorar. O que a gente não deve fazer é desesperar. Porque a pessoa fala assim, ó, não chora não, porque senão você vai fazer mal para ela, hein? Né? Por quê? Eles explicam por quê? A maioria não explica por quê. Por que você vai fazer mal para a pessoa que já morreu? Como é que você vai matar ela 2 vezes? Já morreu? Porque ela te ama. E ela vai querer te ajudar, sem poder. Ela vai receber aquela emissão de energias que você está, naquele seu desespero, vai querer te ajudar e não vai poder, porque ela está numa situação complicada também, ela acabou de morrer. Ela nem sabe direito o que aconteceu com ela. Às vezes vai ser atraída para perto de você, para ficar na sua casa. Por isso é que a gente não deve entrar em desespero. Vai sentir saudade, chorar, orar por essa pessoa. Toda vez que aquele pensamento vier, agradeça a Deus pela convivência que vocês tiveram. Agradeça pela vida que vocês tiveram junto, o tempo que vocês estiveram juntos. Peça a Deus que te dê forças e que dê força a essa pessoa para continuar a jornada também. Porque a gente vai se reencontrar, ou pelo amor ou pelo ódio. Lembra que eu falei que a lei espiritual faz essa conexão? Se você odeia muito, a lei espiritual entende, quero ficar perto. Se você ama muito, a lei espiritual também entende, quero ficar perto. Quando chegar o momento, você vai se reencontrar. Um outro luto também que é proibido, suicídio. Perder o filho por suicídio. Alguém da família por suicídio, a família geralmente esconde, porque tem vergonha, às vezes fala que morreu de acidente. Então não pode, às vezes, chorar, não pode contar para ninguém. Às vezes tem raiva, porque a pessoa suicidou. Tem sentimentos de culpa. Ah, se eu não tivesse dado a chave do carro, se eu não tivesse deixado o portão da piscina aberto, a criança não teria se afogado. Tudo isso tem que ser trabalhado, porque é muito difícil que um gesto só seu provoque uma série de consequências. Geralmente o espírito que se suicida, ele tem outras consequências e outras forças que estão levando ele a esse caminho. E na maioria das vezes a opção final é do espírito. Alguns são hipnotizados, mas não é o mais comum. Então, decepção, traição, mágoa, sonhos não realizados, a inveja, o egoísmo, a ganância, tudo isso nos afasta da felicidade. E trabalhar, reconhecer e trabalhar esses sentimentos vai nos vacinando e a gente passa a perceber isso. Então não é que a gente não vai sentir, mas quando a gente sente, dura menos. Quando a pessoa faz um negócio, você fala assim, ô! Aí naquele ô, vem na sua cabeça, não posso falar isso? Deus te abençoe! Né? Você queria mandar a pessoa para um lugar, você manda uma bênção para aquela pessoa. Embora seu sentimento ainda não seja de bênção, né? Então Buda já falava, há milênios atrás, quando ele processou todo esse caminho de sofrimento, né, fez essa busca, essa jornada de iluminação, que é uma sequência. Você começa por pensar correto. Então você descobre a verdade espiritual, as leis espirituais, você já não é um ignorante mais. Mas tem gente que faz o ERG no centro espírita, que faz palestra, e é um cavalo batizado. Com os outros, com as crianças, ele sabe tudo, mas não pratica. Então só conhecer não adianta. Então pensar correto. Então eu já pensei, realmente, eu acredito nisso mesmo. Pensei correto, falar correto. Se eu acredito nisso, eu tenho que falar de acordo com o que eu acredito e não falar o contrário. Se eu acho que aborto não é uma boa ideia, eu não posso aconselhar uma pessoa a fazer aborto. Eu tenho que ser coerente.
viver correto. Então não é só um pontinho aqui, outro ali, um momento ou outro que eu sou espírita. Eu sou espírita 24 horas. E a minha profissão, o meu modo de viver tem que ser coerente. Eu não posso ser um vendedor que altera a balança, que vende gás vencido, comida vencida, que vende droga, que vende coisas viciantes. Eu não estou vivendo de uma forma correta. Não adianta eu ir no centro espírita para poder limpar a minha barra, porque não limpa. E é isso que as pessoas querem. Uma salvação fácil. Uma salvação comprada. Coisa boa, já pensou? Eu apronto, vou lá, te dou R$1.000 para rezar 1000 missas para mim e estou com a ficha limpa. Que beleza, se fosse assim, né? Só que não é. Os orientais queimam presentes, queimam oferendas, né? Para limpar a barra. Não limpa. A gente aprendeu que é arrependimento, expiação e reparação. Então eu me arrependo do mal que fiz, reparo este mal nesta vida ou na outra e vou receber as consequências do mal que eu fiz. A expiação é isso. Não muda disso, tá? Não tem cerimônia mágica, religião, igreja, porta da salvação que vai fazer diferente, embora as pessoas queiram esse caminho. Quais são as ferramentas que nós temos dentro do centro espírita para trabalhar? O passe, que é uma transfusão temporária de energia, que reorganiza a sua energia para que você possa ter um pouco mais de lucidez, para que você possa ter uma mente para poder recomeçar, dar um restart. Mas se você refizer o padrão de pensamentos doentios, tudo aquilo vai voltar. A água fluidificada, que é um jeito de estender o passe para casa, porque ela tem uma memória espiritual e ela também te manda o recado que você quer mudar. Porque toda vez que você beber a água fluidificada, a sua intenção é de melhora. Não é isso? Por isso que nos feitiços existe o tal do endereço vibratório. O endereço vibratório é isso. Você está aqui hoje, quando a gente vai fazer a prece, eu falo assim: pense na pessoa que você deseja beneficiar com essa prece. E você vai pensar no seu ente querido que está em casa, encarnado ou desencarnado, e você está fazendo o endereço vibratório para que a energia chegue naquele local. Isso serve para o bem e serve para o mal. A decisão é nossa. Muitas vezes você faz isso inconscientemente, quando você pensa com raiva de uma pessoa, com ódio de uma pessoa. Você está fazendo uma ponte vibratória que está prejudicando você e a pessoa. O estudo que a gente está fazendo aqui, né? Que é só uma gotinha para que vocês se aprofundem, procurem conhecer mais. Cada casa espírita é de um jeito, não existe um centro espírita perfeito. Cada casa tem seus prós, contras, suas dificuldades. Hoje em dia o pessoal está se afastando muito, então as casas estão vazias, né? É uma dificuldade trazer um jovem para casa. Eles acham que não vai acontecer nada, né? Que não precisa disso. Então, é uma nova realidade. A prática da caridade, a vigilância dos pensamentos. E dizer o seguinte: o sofrimento, ele existe. Não vai deixar de existir. A forma como nós vamos ver o sofrimento é que vai deixar de existir. Então amanhã, quando você chegar na sua casa de manhã, quando você acordar, tudo que te acontecer, de bom ou de ruim, procure crescer com isso. Procure pensar da melhor forma de lidar com isso. Para mim, nunca funcionou dizer assim: pense o que Jesus faria. Não sei se funciona com vocês, porque a minha distância de mim para Jesus é grande demais. Eu não sei o que Jesus faria. Eu sei que ele faria uma coisa muito melhor, porque ele enxergava o coração das pessoas. Ele enxergava o futuro.
Ele sabia que dar um não agora na frente seria uma coisa boa, dar um sim agora. Eu não sei isso. Então eu tenho que me guiar pelos princípios morais, pelas virtudes, pelos conhecimentos espirituais que eu tenho, pelas leis de causa e efeito, pelo que o Espiritismo me ensinou, que eu acho que é o melhor. Eu sou espírita porque acho que é o melhor lugar para mim. O Espiritismo não é uma coisa que te prende. Nenhuma religião te prende, porque Deus não tem religião. O Espiritismo é libertador. Você não é obrigado a nada, você faz porque deseja fazer, porque você sabe que é bom para você. A partir desse momento você está livre. Você está na Terra, sabe que está aqui passando um tempo, sabe que a sua família é o seu núcleo principal, sabe que você tem que procurar fazer o melhor aonde você estiver, dentro dos seus limites. E se cair, não tem problema, levanta. Se ficar difícil, faz aquela oração. Uma que eu faço também, que eu não contei aquela hora que eu comecei a chorar, agora acho que eu consigo contar sem chorar, só lembrar, porque é forte, né? É uma sensação muito forte. Às vezes, eu imagino, estou abraçado nos pés de Jesus, sem falar nada. E ele passa a mão na minha cabeça. Eu não mereço isso. É só a minha imaginação. Mas isso me conforta. E me faz continuar. Porque não é o mundo que vai aprovar vocês. Não esperem aplausos da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho. A vitória é interior. E muitas vezes, uma decisão sua, ninguém ficou sabendo. Você decidiu não fazer aquilo porque aquilo não era certo, não era o melhor. E ninguém soube. Não teve ninguém para dizer assim, você, hein? Mas você teve uma grande vitória naquele momento. Mas nunca deixem de ser vigilantes. Não é porque hoje você não errou que amanhã você não vai fazer besteira. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de hoje. Que a gente possa sair daqui com vontade de acertar. Se o som ficar bom, estará no site Ceareiros do Amor no YouTube.